E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso gratuito de Química aí para o ano 2018. Mas antes, porém, se você não é inscrito daqui, mais uma vez, se inscreva, que é para nunca mais perder nenhum vídeo do nosso canal, tá? E ativa o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo, você vai ser notificado. E hoje a gente vai falar sobre o tópico de água, tá? A gente vai trazer aqui as informações básicas, tá? As informações mais sintetizadas possíveis aí para você acertar algumas questões se porventura vier, tá? Então vamos dar aqui algumas características sobre a água, tá? A água aqui tem a fórmula molecular, todo mundo sabe aí, H2O, tá? O que é isso? Eu tenho um átomo de oxigênio ligado aí com dois átomos de hidrogênio. Como o oxigênio, pessoal, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele tende, na verdade, a levar o par de elétrons para ele. Então, formando aí uma polaridade, tá? Então, ele fica um pouco com negativo, tá? E aqui fica positivo. Então, por isso que a molécula da água, que a água, na verdade, ela é polar, tá? Ela é polar. As moléculas de água, elas se ligam uma com a outra, elas se interagem uma com a outra através das ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio, pessoal, é que dão o sustentáculo para a questão de uma propriedade da água chamada de tensão superficial, que a gente vai ver mais adiante. Então, uma das características da água é polar, tá? Sendo polar, pessoal, ela tende a dissolver outros compostos que são polares. Tá? Como a água ela tem esse grande poder aí de dissolver outras substâncias, ela é considerada aí um solvente universal. A água ela pode tanto se apresentar no estado sólido, tá? Como no estado líquido ou como no estado gasoso. Então nós vimos o seguinte, isso aqui nada mais é que os estados de agregação. No estado sólido, as moléculas de água elas estão bem agregadas, tá? Estão bem próximas umas das outras. No estado líquido, as partículas estão em um estágio intermediário. Já no estado gasoso, mais afastada uma das outras. Macroscopicamente, eu poderia dizer que no estado sólido, ela tem uma forma definida e um volume definido, tá? Ou um volume constante. No estado líquido eu tenho um volume constante, porém a forma aí ela não é definida. Se eu coloco água dentro de um copo, ela vai ter a forma do recipiente, a forma do copo, tá? Já no estado gasoso, tanto a forma quanto o volume, eles são variáveis. Então bem tranquilo, bem fácil. Então aqui eu tenho essa estrutura aqui, é da ligação aqui das moléculas de água por ponte de hidrogênio. Tá? Ou ligação de hidrogênio, tá, pessoal? Isso aqui é a molécula de água. Vamos ver agora algumas propriedades da água. Primeiro, capacidade térmica. Então, a água, pessoal, ela tem esse poder de absorver a energia para ela. Tem um experimento que você faz um copo de papel e coloca água, e você coloca ali numa determinada fonte de energia. Você observa que a água ferve, porém o copo não queima. Por quê? Porque a água ela absorveu a energia ali do copo. Caso do suor da gente, né? Quando a gente soa, por que a gente soa ali? Justamente para a água, para manter o equilíbrio térmico do nosso corpo, né? Para manter a nossa temperatura. A água tem esse poder de absorver essa energia. Então, isso é uma propriedade muito importante, é a capacidade térmica. Calor específico, pessoal. A água tem um alto calor específico, tá? O que significa calor específico? É justamente a energia necessária que você fornece para 1 grama de determinado material para que a temperatura modifique em 1 grau Celsius, tá? Então, da água, o calor específico ele é muito alto. Por exemplo, por que mesmo em temperaturas bem frias, quando a gente mergulha dentro da água, a água está numa temperatura ali agradável? Porque para você conseguir mudar a temperatura da água, é necessário que forneçam uma energia muito alta, tá? Então não é de uma hora para outra que vai mudar a temperatura da água. Ela é um solvente universal, pessoal. Solvente universal. Ela tem capacidade de dissolver grande parte das substâncias existentes. Por isso ela é um solvente universal.
Ela serve também de transporte. O que é isso? Por exemplo, no sangue, cerca de 60% do nosso sangue é composto de água. Então ela pode carregar nutrientes, gases, tá? Por dentro do nosso corpo. Tensão superficial. Essa tensão superficial, pessoal, é como se fosse uma capa, né? Isso é graças justamente às ligações de hidrogênio das moléculas de água, que formam justamente esta capa. Por isso que alguns insetos conseguem andar por cima da água, alguns animais, como o lagarto, né? Conseguem andar por cima da água, algumas plantas ficam lá em cima da água, justamente porque tem essa tensão superficial provocada aí pelas ligações de hidrogênio das moléculas. O ciclo da água, pessoal, tá? O ciclo da água é bem tranquilo. Ciclo da água. Como é que ocorre? É bem fácil. Nós temos os mares, os rios, tá? Eles absorvem energia. Essa água, ela evapora, tá? Então ela está no estado líquido, vai para o estado gasoso, em forma de vapor. Quando ela chega lá em temperaturas em altitudes mais elevadas, a temperatura tende a diminuir. Nesse caso, há uma condensação. Então, eu tenho essa parte em que a água passa do estado líquido para o estado de vapor, depois se condensa, tá? Passando do estado de vapor para o estado líquido, tá? Depois ela precipita. Das nuvens estão muito carregadas, elas se precipitam em forma de chuva, tá? Ou de granizo. Então, bem tranquilo essa questão do ciclo da água. A gente vai ver uma questão para exemplificar melhor. Como é que está distribuído, pessoal, a água no planeta Terra? Cerca de 96,11% da água está onde? Nos oceanos, tá? 2,3% estão nos glaciares, 0,61% estão nas águas subterrâneas, 0,009% nos lagos, 0,008% nos mares interiores, 0,005% umidade do solo, 0,001% na atmosfera, 0,0030 aqui, 1 em rios. Na biosfera aí, 0,0004 na biosfera. Então, pessoal, a gente viu que a maior quantidade de água que tem no nosso planeta está onde? Nos oceanos. Perfeito, garoto. Vamos ver um pouquinho sobre poluição de água, pessoal. Isso aqui é um problema sério, tá? Problema sério. Geralmente, pessoal, a poluição de água, ela ocorre por ações antrópicas. O que vem a ser ações antrópicas? São ações feitas pelo homem. Por exemplo, atividades agrícolas, tá? Atividades industriais, atividades domésticas. Essas aqui são as principais. Claro que tem vários outros tipos de poluição de água decorrente, tá? Mas as principais são essas, agrícolas, industriais e domésticas. A doméstica, ela é principalmente pela questão do detergente, pessoal. Quando você lava os seus objetos aí na pia, que esse detergente vai lá pelo esgoto lá, vai para os rios, tá? Ou então dejetos industriais. É um grande problema quando vai para rio, porque pode provocar o quê? A eutrofização. O que é eutrofização ou eutroficação? A eutrofização começa a aumentar a quantidade de nutrientes ali da água, algas. Isso ocorre o quê? Começa a impedir que a luz atravesse a água e seres fotossintetizantes que estão ali no fundo não consigam mais fazer esse processo biológico, pessoal. E acaba que vai diminuindo o oxigênio ali na água e tendo grandes problemas. Então a eutrofização é um dos problemas aí que afligem a questão da poluição da água. E a poluição da água traz muitas coisas de ruins, doenças, né? Doenças por bactérias, por protozoários, enfim, traz muitos problemas. Um dos fatores também é a questão do saneamento básico. Em locais que não tem saneamento básico, traz grandes problemas para a água. Esses lixos agrícolas industriais, quando colocados em lixões a céu aberto, formam um líquido em forma de lixo chamado de chorume. Esse chorume também é
extremamente venenoso, vai para os rios, mares, até para o subsolo ali, pro lençol freático, provocando aí grandes perdas aí para o nosso sistema hidrológico. Então, quando você polui a água, você não está poluindo apenas um único ente, você está poluindo todo um ecossistema, porque no ambiente aquático, pessoal, tem vida e você acaba com muitas vidas ali. Vamos ver uma questão aí da ano 2015. Considere uma certa quantidade de água, inicialmente no estado sólido, aquecendo gradativamente de forma homogênea toda essa quantidade de água, ela passa para o estado líquido e mantendo-se o mesmo regime de aquecimento, a mesma passa do estado líquido para o estado gasoso. Sobre as propriedades da água nos referidos estados físicos, sobre os processos de mudança de estado físico, pode-se afirmar que o processo de mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. Perfeito, pessoal. Então, quando eu tenho a água no estado sólido, que ela absorve energia e ela passa para o estado líquido, pessoal, aqui ocorre o fenômeno da fusão, tá? Fusão. O processo de mudança do estado líquido para o estado líquido, o processo de mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se liquefação. Errado. A densidade da água no estado sólido é maior do que no estado líquido. Aqui, pessoal, é um negócio bem interessante, porque a densidade, em regra, quando eu tenho a matéria no estado sólido, ela tende a ser mais densa do que no estado líquido. Porém, na água acontece o contrário. Por quê? Eu diminuo a temperatura, tá? Então, o que acontece? Eu sei que densidade ela é igual a massa sobre o volume, tá? O que acontece? No estado sólido, a água ela aumenta o volume. Então, se ela aumenta o volume, pessoal, o que acontece com a densidade? Ela diminui. Por isso, quando você vê icebergs ou gelo dentro da água, você observa o quê? Que o gelo boia na água, flutua na água. Porque justamente há um aumento do volume. E eu sei que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Por isso que a letra C está errada. O processo de mudança de estado líquido para o estado gasoso chama-se condensação. Está errado. Estado líquido para o estado gasoso é vaporização. No processo de mudança do estado sólido para o estado líquido, a água perde calor. O contrário, né, pessoal? No processo de mudança do estado sólido para o estado líquido, ela absorve calor e não libera calor. Então, gabarito é a letra A de amor. Ano 2014. Um estudante realiza a seguinte experiência durante um dia em que a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius. Retira uma caçamba de gelo e a coloca sobre um balcão. Após determinado tempo, o gelo derreterá completamente. Se ele, após isso, pegar a porção de água resultante no estado líquido e a colocar em uma panela sobre a chama de um fogão, e a água irá vaporizar completamente, passando assim pelos 3 possíveis estados físicos da matéria. A respeito do estado de agregação das moléculas no estado físico da matéria, é correto afirmar que as moléculas... A respeito do estado de agregação das moléculas no estado físico da matéria, é correto afirmar que as moléculas, vamos lá, estão pouco agregadas apenas no estado líquido? Não, também pouco agregadas no estado gasoso. Estão bastante agregadas em todos os estados físicos? Não, no estado sólido está mais agregado. Letra C, possui um estado de agregação intermediário apenas no estado líquido? Perfeito. Essa aqui, no estado líquido, o estado de agregação das partículas ali, das moléculas, é intermediário. Ano 2014. Assinale a opção completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Durante a construção de um navio, são pintadas linhas horizontais a uma certa distância de sua parte inferior, chamada de calado, a fim de demarcar o limite do nível da água. O navio possui 2 dessas marcas, como mostra a figura acima. Sabendo que esse navio é utilizado tanto nos rios, tá, quanto nos oceanos, em que os oceanos são mais densos, tá? Então, os oceanos eles têm o quê? Maior densidade do que os rios. É correto afirmar, tá? Então, pessoal, se é mais denso, então aqui na linha 1,
É para estar o quê? Oceano ou rio? Oceano, tá? Oceano. E aqui na linha 2 é para estar o quê? Rio. Porque o rio é menos denso. Então vamos lá. A linha 1 nos rios e oceanos? Não, só nos oceanos. Na linha 1, somente nos rios? Não, é nos oceanos. Letra C. Linha 2, somente nos oceanos? Não, linha 2 é nos rios. Na linha 2, nos rios e nos oceanos? Não. Letra E. Na linha 2, somente nos rios. Perfeito. Então, esta linha 2, pessoal, é o que? O nível do rio. Tá? Porque embaixo nós temos o oceano. Questão bem fácil também. Ó, essa aqui é que vai falar aí justamente do ciclo da água. Tá? Preste atenção nessa questão para você não errar. Aqui é uma música. Água que nasce na fonte serena do mundo, águas que banham aldeias e matam a sede da população. Água que o sol evapora, vai para o céu, vai embora, vira nuvens de algodão. E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Terra, planeta, água. Então aqui é o que, pessoal? Água que nasce na fonte serena, águas que banham as aldeias e tal. Água que o sol evapora, evaporação. E sempre voltam, cadê? Vamos lá. E água que o sol evapora e vai embora, vira nuvens de algodão. Então acontece o que no ciclo da água? A água evapora, ela se condensa e depois precipita. Então letra C, que é precipitar é cair, pessoal, na forma de água ali ou de granizo, tá? Então se precipita. Evaporação, condensação e precipitação. Letra C. Qual das seguintes propriedades não apresenta uma característica dos líquidos? Podem fluir, perfeito, podem. Apresentam massa definida, correto. Apresentam formato definido, aí não, né? Que o líquido, se você botar numa bacia, tem a forma da bacia. Se você colocar num copo, tem a forma do copo. Então, letra C. Vamos ver umas questões sobre poluição, tá? A contaminação da água é responsável pela morte de várias pessoas anualmente, principalmente crianças menores de 5 anos de idade. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não se refere a uma medida que pode reduzir as mortes por causa da ingestão de água contaminada. Então, filtrar a água sempre antes de beber. Ok, perfeito. Garantir rede de esgoto para todas as famílias. Também é um meio de você prevenir, né? Não lançar esgoto em ambientes aquáticos. Perfeito também. Garantir o fornecimento de água tratada. Ok. Sempre que possível, aproveitar a água da chuva para fins potáveis. Aqui, pessoal, não é recomendado você usar a água da chuva para fins potáveis. O que é fins potáveis? Para você consumir, beber. Por quê? A água da chuva ela tem um caráter ácido, tá? Você pode utilizar para lavar seu carro, lavar sua calçada, mas para fins potáveis não. Aqui eu vou fazer um parênteses, é importante que você saiba a diferença de água pura para água potável, tá? A água pura é diferente de água potável. A água potável é aquela que mesmo tendo nutrientes, menos não tendo algum elemento químico ali, mas ela é própria para consumo. A água pura não, a água pura é água pura, tá? Ela não tem outros elementos. Mas a água potável, apesar de ter outros elementos, como o cloro, por exemplo, na água tratada, você pode consumir, ela é potável. Então o gabarito é a letra D, né? A única que não pode ser uma medida aí é a letra D. Em 2015, o Brasil sofreu um grande desastre ecológico provocado pelo rompimento de barragem de rejeitos da empresa Samarco. Os rejeitos atingiram o Rio Doce, causando grande destruição ambiental e afetando diretamente a vida dos pescadores da região. Muitos peixes morreram após o acidente, principalmente em virtude do... Então, pessoal, letra C, tá? Dificuldade de captar oxigênio. O que aconteceu lá? Começaram a cair dejetos ali, principalmente entrar nas brânquias dos peixes, eles começaram a ter dificuldade de respiração, além de estar muito carregado o rio, tá? Com aquela lama. E os peixes começaram a morrer por não captar oxigênio. Então, bem triste isso aí nessa época, né? O lançamento de esgoto na água é prejudicial porque causa o aumento de nutrientes e do número de algas, tá? Isso aqui, pessoal, aumenta nutrientes e número de algas, isso aqui é o processo de eutrofização, tá? Ou eutroficação, tá? Eutrofização.
O aumento desses organismos forma uma camada que prejudica a entrada de luz solar, como eu falei, né? E, consequentemente, afeta o processo de fotossíntese, isso que eu falei. Essa ocorrência que desencadeia a morte de vários organismos é conhecida como eutrofização. Como se não bastasse a sujeira no ar, os chineses convivem com outra praga ecológica, a poluição das águas por algas tóxicas, tá? Isso aqui também é eutrofização, pessoal, poluição das águas por algas tóxicas, tá? Eutrofização também, ou eutroficação. Há vários anos, as marés vermelhas formadas por essas algas ocupam vasta área do litoral chinês, reduzindo drasticamente a pesca e afugentando os turistas. Então, o que acontece? Há uma multiplicação acentuada dos dinoflagelados. Isso aqui são algas, tá? Você pesquisa aí sobre dinoflagelados. Isso aqui são algas, geralmente devido à eutroficação do ambiente. O fato de alguns insetos se locomoverem sobre a superfície da água e algumas espécies de plantas crescerem por cima da superfície da água é resultado de um fenômeno físico denominado que? Isso mesmo, garoto, tensão superficial. Isso aqui é uma propriedade da água. A maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70% a 85% de sua massa. Considere as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físico-químicas da água. A molécula de água é polarizada, perfeito, nós vimos isso. Ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio, perfeito, e carga elétrica parcial positiva na região de cada hidrogênio. Justamente ela é polar. Ok, tá certo. Na água em estado líquido, a atração entre moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida em contínuo rearranjo, com pontes de hidrogênio, pode ser chamada de ligações de hidrogênio, se formando e se rompendo a todo momento. Perfeito, garoto. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela força peculiar que elas possuem. Pela forma peculiar que elas possuem, tá? Isso mesmo. Você vê aquela, tipo uma camada ali justamente da tensão superficial. O calor específico é definido como a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância. Seu ponto de ebulição está errado. Calor específico é o que, pessoal? É quando você fornece a 1 grama de determinado material uma energia suficiente para que ela aumente a temperatura em 1 grau Celsius. Então, esse conceito está totalmente errado, tá? Então, estão corretas apenas 1, 2 e 3. Letra C. O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um de seus componentes é a clara ou albúmen, formada predominantemente por água e também por proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo, ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que este se desenvolva, é necessária uma transferência de calor que ocorre durante o período em que essas aves chocam os ovos. Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião não só será em virtude da água no interior do ovo. Aqui é uma propriedade muito interessante, tá? Chamada de quê, pessoal? Cadê? Vamos ver. Possuir alto calor específico. Então, mesmo que ela saia, pessoal, não vai mudar a temperatura da água ali, da água que tem ali na questão do ovo drasticamente, porque ela tem um alto calor específico, tá? Então não vai mudar. Então, por possuir um alto calor específico, é justamente que a água se mantém com a temperatura lá dentro. Bem legal isso aí, tá? A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual, dentre as características a seguir relacionadas, é uma propriedade da água de importante e fundamental para o sistema biológico? Pessoal, a água possui baixo calor específico? É errado, né? Não possui alto. Então está errado a letra A. Suas moléculas são formadas por hidrogênios de disposição espacial linear? Não. A geometria da água, pessoal, ela é angular, tá? Ela é angular, justamente por isso que tem a polaridade ali. Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100? Não, o ponto de ebulição é 100, né? Letra D. É um solvente limitado? Não, ele é um solvente universal. Letra E. Possui alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias. Letra E, resposta. Durante uma competição esportiva, observa-se uma intensa sudorese nos atletas que tem como principal função. Então, a principal função da sudorese ali é justamente o equilíbrio térmico, tá? É manter a temperatura corporal das pessoas, tá? Então, devido a quê? A capacidade térmica que tem a água. Então, de manter a temperatura corporal, ela acaba absorvendo
a energia ali do corpo do cabra. Tá? Então por isso que se mantém aí a temperatura corporal legal. Então, pessoal, o que eu tinha para falar de água era isso. Se inscreva no canal se não é inscrito. Pesquise mais sobre água para você ir voando para essa prova, tá? Pesquise mais sobre questão de poluição. E qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu respondo. Até a próxima, galera. Falou!